E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar algumas equações diferenciais básicas e as equações separáveis, tá? A gente vai começar a nossa discussão conversando sobre a equação diferencial mais importante de todas, que vai ser uma equação relativamente simples, tá? E y ponto igual a uma constante vezes y, tá? E aqui, em palavras, essa equação está dizendo que a taxa a taxa de variação de y é proporcional ao próprio y, tá? Então, não é exagero dizer que muito desse curso é uma elaboração dessa equação fundamental. Então, por isso que ela vai ser a mais importante. Então, basicamente, todo o curso vai ser resumido a uma forma de elaborar essa equação. De qualquer forma, a gente precisa entender bem essa equação diferencial e as suas soluções. Ok? Como por causa da importância, a gente vai escrever aqui agora algumas outras formas de poder escrever essa mesma equação. Então, aqui é uma delas, né? Aqui é na notação de ponto, né? Mas a gente também pode reescrever essa equação como dy dt igual a vezes y de t, y' igual a y, y ponto menos AY igual a zero, tá? Então, essa aqui a gente pode reconhecer essas equações todas como as mesmas, tá? A solução dessa equação é y de t, precisava ter baixo. A solução dessa equação é yt igual a t vezes e elevado a t, tá? Onde c é qualquer constante, tá? E isso é fácil da gente checar por substituição, tá? De novo, porque essa equação é tão importante, a gente vai mostrar ela em detalhes. Então, se a gente olhar o lado esquerdo dessa equação, ou seja, y ponto, né? Y ponto, y ponto dessa solução, né? Vai ser a derivada disso em t, então vai ser a vezes c elevado a t. E ao mesmo ponto, do lado direito, né? A vezes y também vai ser a vezes c elevado a t, tá? Então, assim, né? Aqui por substituição dos dois lados da equação, né? Do lado direito, a gente vai ter tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. A gente vai ter como resultado que y de t é essa solução, tá? C vezes z elevado a t. E é de fato, né? A solução para nossa equação, né? Então, aqui, né? Aqui, como a, a exponencial, né? Por causa da exponencial da solução, disse que essa equação modela um crescimento exponencial, né? Se A for maior que zero, ou um decaimento exponencial quando A é menor que zero, né? A constante A aqui é conhecida como constante de crescimento ou constante de decaimento, beleza? Então aqui, nesse curso, né, a gente vai aprender muitas técnicas, tá? Para poder resolver as técnicas para resolver equações diferenciais. Tá bom, vamos tentar aqui, quando todas elas, né, quase todas elas, resolver da forma como a gente está resolvendo essa equação, tá? Ou então transformar as nossas equações em equações como essa, tá? Então, aqui você tem que fazer é entender como usar essas técnicas para resolver esse tipo de equação diferencial. Então, no entanto, sempre que você via essa equação, é preciso lembrar que ela modela crescimento, decaimento exponencial e conhecer as soluções sem precisar fazer cálculo. Então, isso precisa estar escrito na memória, tá? Então, eu vou fazer alguns outros exemplos básicos aqui, tá? Porque, por mais simples que possa parecer, né? Como eu havia dito, essa equação é a mais importante, tá? Então,
vale a pena a gente poder trabalhar, debruçar, gastar tempo nela. Então, aqui a gente vai ter alguns exemplos básicos de equações diferenciais que a gente vai retirar da matemática e das ciências em geral. Então, exceto pelo primeiro exemplo que a gente vai fazer, a gente não vai dar nenhuma solução. A gente vai fazer isso muito mais com essas equações diferenciais ao longo do curso, tá? Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer é do cálculo. O primeiro exemplo ele vai vir do cálculo, tá? E é resolver um y que satisfaça dy dx igual a 2x, tá? Então, esse problema é só a gente tentar descobrir qual que é a antiderivada de 2x, né? E isso aqui, usando as ferramentas que a gente tem em cálculo, a gente integra dos dois lados, a gente vai ter que y de x é igual a x quadrado mais uma constante. E a mesa resolveu não funcionar agora. X quadrado mais uma constante. Beleza. Acho que eu descobri qual que é o problema do mau contato da mesa. Só que precisaria de alguma coisa para colocar embaixo. Acho que agora vai resolver. Tá? Então, note que aqui existem muitas soluções, tá? E elas estão parametrizadas por esse C. Uma expressão assim, né, que parametriza todas as soluções, vai ser chamada de uma solução geral. Então, aqui a gente vai ter agora um segundo exemplo. Agora a gente não vai resolver, a gente só vai enunciar, né? Então, exemplo, exemplo 2, tá? Que vai ser a difusão de calor, tá? Então, um corpo em uma temperatura T, tá? Ele está sitiado num ambiente com temperatura TE, né? Ele vai difundir calor, né? Então, a lei de Newton do resfriamento, ele vai modelar a taxa de variação de temperatura da seguinte maneira. T' igual a menos uma constante vezes a temperatura menos a temperatura do exterior, tá? A temperatura de fora. Então aqui K vai ser uma constante positiva. Então note que aqui o sinal de menos ele mostra, ele nos garante que a temperatura T ela sempre vai ir, né, em convergência, né? E a gente está falando da lei de resfriamento, né? Então aqui a gente está garantindo que a temperatura T está sempre caminhando para a temperatura do ambiente, tá? Independente de estar quente ou frio, a temperatura T sempre vai estar caminhando para a temperatura do ambiente. Essa é a interpretação. Segundo exemplo que a gente vai, o terceiro exemplo, né? Estou escrevendo com aquela fonte, mas eu posso escrever com letra de mão que é muito mais rápido, né? E o terceiro exemplo que a gente vai usar vai vir das leis de Newton, né, do movimento, envolvendo uma constante gravitacional, né? Próximo da superfície da Terra, né, os corpos eles caem de acordo com a seguinte lei: T2y, T2 igual a menos g, tá? Aqui y vai ser a altura do corpo próximo da Terra e g vai ser a aceleração da gravidade que vai dar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mais um exemplo de equação diferencial que vai aparecer na, na natureza é a lei de Newton da gravitação. Então, as leis de Newton da gravidade, ela vai dizer que a aceleração da gravidade de um corpo a alguma distância r do centro da Terra, então aí a gente já está dependendo da distância do centro da Terra, né? Aqui era próximo do centro da Terra no exemplo 3, o exemplo 4 é qualquer distância, né? E essa aceleração vai ser dada a variação d2r dt2, então r é a distância até o centro da Terra, igual a menos g, massa da Terra, dividido pelo raio, pela distância quadrada, né?
Aqui a mt vai ser de fato a massa da Terra e o gzão vai ser a constante universal gravitacional, tá? Mais um exemplo que a gente vai encontrar vai ser do oscilador harmônico simples, né? A lei de Hooke. Então, se a gente supor que um corpo M está atado em uma mola, né? E tomar x como sendo o deslocamento da mola, ela pode estar tanto comprimida quanto esticada, né? Alongada. Uh, e a gente vai tomar aqui, né, ela partindo, né, da posição de equilíbrio. Então, ela tem uma posição de equilíbrio, eu ou comprimo ou eu estico a mola, essa distância do esticamento ou compressão até a posição de equilíbrio vai ser x. Então, a lei de Newton, a lei de Hooke, combinada com as leis de Newton do movimento, ela vai dizer que a massa vezes a segunda derivada no tempo dessa distância, né, de compressão ou dessa deformação vai ser igual a menos kx. Tá? Isso, e somente se mx dois pontos mais kx igual a zero. Tá? Aqui K é uma constante de mola, tá? O sinal de menos vai indicar que a força sempre vai apontar para trás, né? De volta sempre na posição de equilíbrio, né? Como é uma força restauradora, né? E é assim que a gente, é exatamente assim que a gente enxerga na vida real, né? Mais um exemplo que a gente pode tratar aqui nesse mesmo universo, né? Agora também é um movimento harmônico, né? Só que um movimento harmônico, um oscilador harmônico amortecido. Se a gente adicionar uma força de amortecimento proporcional à velocidade do sistema massa-mola, nesse exemplo 5 que a gente deu, aqui a gente vai remodelar esse sistema, né? Com tanto a força restauradora da mola, mais uma força de amortecimento, né? Que é contrária ao movimento, né? Então, que é proporcional à velocidade. Então, a gente também pode reescrever essa equação como mx dois pontos mais bx ponto mais kx. E isso vai dar zero. Ok? E aqui, né, menos bx ponto vai ser uma força de amortecimento de B, uma força de amortecimento, e B vai ser chamado de constante de amortecimento, tá? Um último exemplo. Vai ser o oscilador harmônico amortecido com a presença de uma força externa, né? Então, se a gente adicionar uma força externa que varia com o tempo, então uma F de t ao sistema, nesse exemplo 6, a gente vai acabar tendo que mx dois pontos vai ser, ó, menos kx, porque é a força de resistência da mola, menos bx ponto, porque é a força de resistência do amortecimento, mais uma força externa, né? Mais uma força externa que está contribuindo com o movimento. E aqui a gente também pode reescrever essa expressão aqui como mx dois pontos mais bx ponto mais, não, é mais kx mais kx, isso é igual a f de t. Ok? Então, esses são exemplos de algumas equações que vão aparecer na modelagem de problemas tanto da matemática quanto da física, tá? Então, agora a gente vai aprender a nossa primeira técnica para resolver equações diferenciais. Um exemplo vai ser chamado de separação, né? Ou separável, quando a gente pode usar álgebra para separar as duas variáveis, tá? Então, aqui cada lado vai ser completamente resolvido ou separado em um lado da equação. Cada variável vai ser completamente separável e vai estar em um lado da equação. Então a gente vai ilustrar isso com alguns exemplos, tá? Eu vou voltar, tomar de novo como exemplo 1, porque todos esses exemplos aqui foram exemplos não de solução, mas exemplos de problema, de modelagem, tá? Eu vou voltar como exemplo 1, que vai ser o primeiro exemplo de problema mesmo, tá? Então,
Não, vai. Vamos manter a coerência. Vamos colocar exemplo, exemplo 8, tá? Então aqui eu quero resolver a seguinte equação. Y' é igual a x vezes y menos um, vezes y menos um. E aí, obviamente, o coisa vai parar de funcionar de novo, né? Quando eu preciso. Aí voltou. Então aqui, né, a gente pode reescrever essa equação da seguinte maneira. A gente, ao invés de colocar esse y', a gente pode reescrever na notação do Leibniz, né? Y dx igual a x vezes y menos um, tá? É equivalente, né? Então a gente pode separar as variáveis da seguinte maneira. Aqui, dy sobre y menos um é igual a x dx. Ok? Tá tudo bem aqui? Então agora a gente só precisa integrar os dois lados. Então a gente pega esse cara, coloca uma integral aqui, coloca uma integral aqui, né? E, e aí, né? Isso aqui só é verdade se aqui do lado esquerdo a gente vai ter ln de y menos um, né? E do lado direito a gente vai ter. Pode ser, tá? A gente tem uma constante C2, né? E do lado direito a gente vai ter x quadrado sobre 2 mais uma constante C1. Né? A gente pode agora, né? A gente pode amalgamar as duas constantes de integração em uma única constante, né? Porque uma constante menos uma constante, ou uma constante mais outra constante é uma constante também. Então, a nossa solução vai ser, quer dizer, o nosso problema vai ser ln do módulo de y menos um igual a x quadrado sobre 2 mais uma constante C3. Ok? Mais uma constante. Aqui a gente está colocando a constante de integração como C3, mas a gente é mais comum a gente usar C, tá? Como constante, tá? Então agora, nosso próximo passo é a gente resolver para y como uma função de x. Então, para a gente sumir com esse ln, a gente coloca a exponencial dos dois lados. Então, a gente vai ter de um lado y menos 1, aí some com ln, e do outro lado, a gente vai ter a exponencial de todo esse negócio do lado, né? Vai ser de x quadrado sobre 2, mais a constante C3, né? E isso, né? Isso aqui, né? Por propriedade de exponencial, é e elevado a c3 vezes e elevado a x quadrado sobre 2. Né? Isso aí. Então, para a gente pra gente sumir com valor absoluto, né? A gente pode resolver o problema no lado direito colocando mais ou menos, né? Então, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, a gente vai escrever isso aqui, para sumir com esse valor absoluto, como sendo y menos um. Tem um igual aqui, né? Igual a mais ou menos a exponencial de C3 vezes exponencial de x2 sobre 2, né? Aí a gente some com o valor absoluto. E aí, né? Isso aqui pode ser reescrito, né? Como sendo y igual a y igual a 1. A mesa falhando toda hora e enche o saco, viu? Igual a 1 mais ou menos exponencial de C3 vezes exponencial de x quadrado sobre 2. Tá? É... Tá? E finalmente a gente pode substituir esse valor mais ou menos exponencial de C3, que também é uma constante, né? Por uma outra constante para conseguir a nossa solução final. Então, a nossa solução final aqui vai ser y. Cadê o... Vai ser y de t
igual a 1 mais uma constante vezes a exponencial quadrado sobre 2, tá? Então, aqui, né, note que aqui, para ser mais rigoroso, né, a gente usou, quando a gente fez chegou na expressão, nessa expressão aqui, né, dy sobre y menos, sem a integral, tá? Dy sobre y menos 1 sobre, é igual a x vezes dx, né? A gente chegou a isso eventualmente. Então, e a gente, quando chegasse nessa expressão, o ideal era que a gente desse. A gente pode dar uma pausa, né? Porque, no entanto, esse método ele é formal, é justificado pela regra da cadeia, né? A gente não podia ser tão direto assim, chegando nessa solução, mas no final das contas isso funciona. Da mesma forma que a gente muda de variáveis, por exemplo, substituir por u, é justificado aqui esse passo da integração, né? Por que que a gente pode integrar esse cara, tá? Fazer mais um exemplo? E aí encontrar todas as soluções da seguinte equação diferencial. Y' igual a 2x vezes 1 menos y quadrado. Tá? Todas as soluções disso. Primeiro, a gente precisa notar que existe uma constante, uma solução constante, tá? Então, se o y for 1, tá? Se y for 1, ele resolve esse resultado, tá? E é fácil de ver que essa é uma solução por substituição, né? Se a gente pegar 1 e jogar aí, funciona dos dois. Se a gente joga dos dois lados da equação, a gente vai tomar zero dos dois lados. A gente precisa notar isso porque a gente vai ver que o método de separação de variáveis, eles não vai encontrar essa solução particular para o problema, tá? Então agora a gente vai resolver a equação diferencial por separação de variáveis. Então o primeiro passo. O primeiro passo vai ser separar as variáveis. Então, nós vamos ter dy dividido por 1 menos y ao quadrado igual a 2x dx, né? Segundo passo, integrar esses caras. Quando a gente integra, a gente vai ter 1 dividido por 1 menos y mais x quadrado. Não, igual a x quadrado mais uma constante. Tá? O terceiro passo vai ser resolver para y. Então, aqui se a gente resolver para y, vai ter que y igual a 1 menos 1 sobre x quadrado mais c. Tá? Então, note aqui que a solução, né? A, a solução constante y igual a 1, ele não está na família de parametrização encontrada pela separação de variáveis. A gente vai chamar isso de solução perdida, né? Porque ela é uma solução, ela é perdida no método de separação de variáveis. Então, como que a gente pode conseguir, né, essa solução perdida? A resposta vai estar no primeiro passo, tá? Depois, quando a gente está separando a solução pela separação de variáveis, qual que é o problema? O problema é que essa expressão essa expressão aqui, ela não existe para y igual a 1, né? Ela é perdida para y igual a 1, né? Ela só vale para y diferente de 1. Então, em geral, para a separação de variáveis, né? Para uma equação diferencial de separações de variáveis do tipo y' é igual a f de x vezes um g de y, todas as raízes do g de y vão ter uma solução perdida, que vai ser uma solução constante, tá? Então, mais um exemplo. A gente vai encontrar agora as soluções perdidas da expressão y' igual a x mais 1 elevado a x vezes y quadrado menos 8y mais 7.
Então, aqui é a solução, como é que a gente vai resolver? O fator y² menos 8y mais 7, ele tem raízes, né? Esse fator, ele zera para y igual a 1 e zera para y igual a 7. Então, a solução perdida são as funções constantes y igual a 1, y de x igual a 1, y de x igual a 7. Então, é simples assim, tá? E aí, né? De novo, a gente vai voltar, né? Vai voltar para a equação que a gente acha que propôs aqui como sendo a equação mais importante, né? Então, apesar de já conhecermos a solução, a gente precisa testar nossa nova técnica de equações diferenciais para o crescimento ou decaimento exponencial, tá? Então, o nosso próximo exemplo vai ser resolver a equação y ponto igual a ky, tá? Então, aqui por separação de variáveis, né? A gente vai ter dy sobre y igual a k dt, né? Ok? Se a gente integra os dois lados, ln do módulo de y vai ser igual a kt, mais uma constante. Tá? E aí agora a gente exponencia todo mundo, né? A gente exponencia todo mundo para assumir com esse ln. Então a gente vai ter módulo de y igual a e, né? E elevado a kt mais essa constante, né? Isso vai dar e elevado a c1 vezes d elevado a kt. Ok? E aí, se a gente remover o valor absoluto, né? Remover o valor absoluto, a gente vai ter y igual a mais ou menos e elevado a c1 e elevado a kt. Né? E aí, se a gente substituir essa constante, tomar esse carinha aqui, que é uma constante, chamar de outra constante, a gente vai ter que essa solução vai ser y igual a uma constante vezes e elevado a kt. Tá? Então, todas as soluções da equação diferencial vai ser y de t igual a c vezes d elevado a kt. Tá? Então, se a gente olhar aqui com cuidado, só uma moto fazendo barulho, né? Se a gente olhar com cuidado aqui, né? A gente pode ver que a gente fez uma coisa bastante sorrateira aqui, né? A solução y de t igual a zero é uma solução perdida, né? Mas parece ter sido encontrada pela separação de variáveis usando o conjunto c igual a zero, né? Se a gente usar c igual a zero, a gente encontra essa equação de novo, né? O que acontece é que quando a gente renomia mais ou menos e elevado a c1 como c, a gente precisa notar que a exponencial nunca vai ser zero, né? Então, foi uma gambiarra, né? Então, nunca, se o exponencial nunca é zero, c nunca vai ser zero. Então, essencialmente, a gente inclui a solução perdida aqui, né? Por sendo um pouco desleixado, né? E, e depois a gente acaba tendo sorte, né? Tendo sorte. A gente não pode recomendar essa técnica como forma de fazer matemática, viu? Justamente porque a gente acertou isso aqui por sorte, beleza? Ah, mais um exemplo? Então, o exemplo vai ser esse. Qual é o número desse exemplo? É 12? 12. A gente vai resolver o problema de valor intermediário de y ponto igual a y quadrado, né? É, Só que o nosso valor, nossa condição inicial, vai ser que y de zero vale 1, tá? É isso. Então, a gente agora pode resolver isso usando a separação de variáveis. Então,
Se a gente separa, a gente vai ter que dy sobre y quadrado é dx, né? Portanto, menos 1 sobre y é igual a x mais constante, né? X mais a constante. Portanto, agora a gente integrou, né? Agora a gente vai resolver para y, a gente vai ter que y vai ser igual a menos 1 sobre x mais a constante, né? E aí agora, se a gente precisa encontrar o c, né? Se a gente usar a nossa condição inicial, a gente sabe que y de 0 vale 1, né? Então, y de 0, y de 0 vai ser o quê? Vai ser 1, né? Pela condição inicial. Então, a condição inicial é 1. Isso vai dar menos 1 sobre c, né? Portanto, c vale menos 1. Tá? Bom? Então, a solução do nosso problema vai ser y igual a menos 1 dividido por x menos 1. Tá? Vai ser esse a nossa solução do problema. Ou, né? Ou, para assumir com esse menos aqui, vai ser 1 dividido por 1 menos x. Tá? Então, aqui a gente verifica que o gráfico ele vai ter uma assíntota em x igual a 1, né? Vai ser um gráfico com essa cara, né? E aqui, onde deveria ser a assíntota, com essa cara, né? E aqui vai ser justamente x igual a 1, tá? Beleza? Então, se a gente começa com x igual a 0, né? O, 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 a x igual a 0, o gráfico vai para infinito para x indo para 1, né? Então, informalmente, a gente vai dizer que y ele explode em x igual a 1, né? O gráfico ele tem dois pedaços, né? Um vai ser definido de menos infinito até 1 e o outro é definido de 1 até infinito. Tudo isso com, as extremidades não inclusas, né? Então, as razões técnicas a gente prefere agora chamar que o que a gente tem agora, né, são duas soluções para a equação diferencial. A gente vai indicar isso cuidadosamente, especificando o domínio de cada uma. Então, para ser rigoroso, então, aqui a nossa solução vai ser y de x igual a 1 sobre 1 menos x, e os domínios vão ser x pertence ao intervalo de menos infinito, 8, né? De menos infinito a 1. E a outra solução vai ser 1 sobre 1 menos x, com x pertencendo ao intervalo de 1 até infinito. Tá? Ok? Então, essa é a solução do nosso problema do exemplo, né? Então, a regra aqui, né? A regra é começar, né? A ser seguida vai ser que a solução para a equação diferencial tem domínio consistido em um único intervalo, tá? O exemplo vai mostrar uma razão para isso, tá? Começando de 0 a 1, na solução 1, não há como seguir a solução continuamente até 2, tá? Então não é uma única solução, são duas, porque tem uma descontinuidade, tá? Um último tópico que é importante a gente tratar, né, é se a gente tem uma equação diferencial, lá, a gente tem uma equação diferencial que modela uma situação envolvendo alguma quantidade física, né, alguma grandeza física,
Então, resolver a equação diferencial significa encontrar a função desconhecida y, né? E conhecer as soluções possíveis permite não só a função desconhecida y, né? Mas conhecer as soluções possíveis vai permitir entender o sistema físico, né? Entendo. E é claro que quando alguém precisa construir uma. Quando a gente precisa construir uma equação diferencial, né? Fazendo lá, uma modelagem, né? De alguma forma, né? A gente precisa ter um bom modelo. Então aqui a gente vai ver como fazer isso para alguns sistemas reais, tá? Então, para um sistema real. Então, o que que a gente vai começar, né? A gente tem um problema físico e a gente precisa modelar ele de alguma maneira que seja descrito por uma equação diferencial, né? Como é que a gente pode fazer isso, né? A modelagem por exemplo, uma conta poupança fornece uma boa maneira de entender o significado de muitas das características de uma equação diferencial ordinária de primeira ordem geral, tá? Então, a gente não está indo nem necessariamente para um exemplo da física, né? Um exemplo da economia, né? Então a gente vai escrever x de t para o número de reais, né? Na conta no momento t, né? E, e, e ele vai acumular, né, juros a uma taxa de juros R, tá? A taxa de juros tem unidades de por ano, tá? Porcentagem por ano, né? Quanto mais dinheiro na conta, mais juros a gente ganha. É, é isso que a gente tem na vida real, tá? Mais dinheiro, mais juros. Uh, Ao final de um período de juros de ΔT anos, por exemplo, ΔT 1 sobre 12 ou ΔT igual a 1 sobre 365, o banco adiciona R vezes X de T vezes ΔT reais, né, à sua conta. Isso significa que a mudança ΔX na conta vai ser dada por ΔX igual a taxa de juros vezes o valor, né, no tempo, vezes o intervalo de tempo, né? E aqui R vai ter uma unidade por ano, né? Matematicamente, né? E a gente pode fazer alguns banqueiros, né? Eles vão gostar de levar as coisas ao limite, né? Se a gente reescreve a nossa equação da seguinte maneira, a gente vai escrever, ao invés de uma expressão para ΔX, a gente escreve ΔX por ΔT, e isso vai ser igual a R vezes X de T, né? Tá? E a gente vai supor que o período de interesse, né? O período de interesse, ele é feito, né? Para conseguir o período de juros também, né? Vai ser o período de juros, ele fica cada vez menor, né? O período de juros vai ficar cada vez menor. No limite, como o ΔT indo para zero, a gente vai obter uma equação diferencial. Porque se ΔX por ΔT a gente vai ter uma derivada, né? Então, no limite, a gente vai ter que x ponto, né? É igual a R. E aí, x ponto vai ser igual a Rx, né? E aí a gente vai ter a nossa equação mais importante aqui, tá? Então, agora, né? Um fato a gente acaba chegando, né? Que essa equação que é a nossa intenção aqui, né? Tentar resumir o máximo possível a equações desse nível, né?
Então, um dos belos fatos desse tipo de modelagem, né, é que ele vai abranger, né, situações mais complicadas, né, no nosso cálculo aqui. Não houve suposição que a taxa de juros fosse constante no tempo, que ela pode ser, no caso, uma função do tempo, né? Sem problemas nenhum, ela pode ser um R de T, né? Na verdade, a gente poderia ter sido aqui poderia ter sido uma função do tempo e do equilíbrio existente, né? Então, um R sendo x como uma função de x de t, né? Os bancos, eles muitas vezes, eles fazem essa dependência, né? Geralmente eles vão fazer essa dependência, como a gente obtém uma taxa de juros melhor se tiver uma conta bancária maior, né? É, e aí vem a crítica social, né? Quanto maior a conta bancária, maior a taxa de juros, mais você ganha, né? Ah, se x estiver envolvido, no entanto, né, a equação é chamada de não linear. E aí a gente não considera esse caso aqui nessa, nesse tópico, né? Justamente porque a gente está trabalhando com equações lineares, tá? Agora a gente vai supor que a gente vai fazer contribuições, tá? Então, primeiro a gente simplesmente jogou lá uma quantidade de dinheiro, deixou lá um certo tempo e a gente descobriu, né, como é que vai ser, como que era a taxa de juros eternamente, né? E agora a gente vai fazer contribuições para essa conta poupança. Então a gente vai registrar isso fornecendo a taxa de economia, tá? Que essa taxa tem unidades de dólares ou de reais ou de, sei lá, de moeda que você quiser. Aqui como a gente está trabalhando eh, de maneira geral, na economia a gente usa dólar, né? Mas aqui está trabalhando como real, né? Essa taxa vai ter unidade de real por ano, né? Portanto, se você contribuir todos os meses, né? Os pagamentos mensais vão ser Q vezes delta T, com delta T sendo 1/12, né? Esse pagamento também é adicionado à sua conta. Então, quando dividimos por delta T e pegamos o limite, né, do nosso modelo, a gente vai ter que x ponto, né? X ponto, agora com um exemplo de eu adicionando uma contribuição, né? Então, x ponto é igual a rx mais a minha contribuição, né? Mais a minha contribuição. Então, mais uma vez, a nossa taxa nossa, de novo, né? A nossa taxa de pagamento na conta pode não ser constante, né? No tempo. A gente pode ter uma função Q de T, sem problemas. E, além disso, né, a gente pode permitir que Q de T seja negativo, o que corresponde aqui a retirar o dinheiro da conta, né? Então, a gente pode tanto adicionar dinheiro na conta como retirar, tá? O que a gente tem, então, é uma equação geral de primeira ordem, tá? Diferencial, né? Então, a gente tem aqui uma EDO. Então, a nossa EDO vai ser x ponto menos r de x RT, quer dizer, R de T, porque a gente precisa que ela seja linear. Isso vai ser igual a Q, e esse Q também pode variar de T ou não, tá? Não tem problema, tá? É, sem nenhum problema, ok? Agora, aqui, né? Aqui a gente vai tratar um outro exemplo, né, de uma equação diferencial, uma EDO linear. E o modelo linear aqui não é tão preciso quanto no exemplo da conta bancária, tá? A gente vai ter problemas maiores de problema de conta bancária, tá? Daqui a gente vai ter um refrigerador agora. Nosso problema vai ser um refrigerador que isola a minha cerveja, né? É, a minha cerveja na hora do almoço contra o calor do dia, né? Então ele tá isolando o calor do dia, mas no final o calor penetra de alguma forma, né? Ele não tem isolamento sendo. Então vamos ver como que a gente pode chegar a um modelo matemático para esse processo, tá? A gente pode pular aqui, então, direto, né? Pode pular direto para
para a segunda parte, tá? Segunda parte, mas sei lá, eu acho que não é interessante. É interessante a gente já decidir devagar. Então, a gente gostaria de passar um tempo falando sobre como faz para chegar no modelo, né? Para que você possa realizar o processo análogo para poder modelar alguma outra situação. Então, eu vou com baby steps, né? E justamente para poder garantir que não haja dúvida com todo o risco do mundo de ser redundante. Bom, o gato fez o favor de acabou de subir em cima do meu notebook nesse exato momento, do lado. Pronto. Então, a primeira coisa a fazer aqui vai ser identificar os parâmetros que são relevantes e dar para eles nomes. Então, a gente vai escrever T para a variável do tempo, X de T para a temperatura dentro do refrigerador e Y de T para a temperatura fora do refrigerador, a temperatura externa, tá? Então, esses, a princípio, são todas as variáveis que vão ser relevantes para o resfriamento da cerveja, né? Então, vamos supor agora que as propriedades isolantes do cooler não mudam, sei lá, não muda de acordo com o tempo, né? É, 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 as propriedades isolantes são sempre iguais, né? Então, não vamos assim, aqui, né, observar esse processo por tanto tempo que o envelhecimento do próprio refrigerador acaba se tornando um problema importante na vida real, tá? Mas, mas aqui a gente está olhando o tempo de resfriamento de uma cerveja, então não vai ser relevante isso, né? No entanto, as propriedades isolantes provavelmente dependem da temperatura interna e externa. O isolamento afeta a taxa de variação de temperatura e a taxa de variação no instante T da temperatura interna depende das temperaturas internas e externas, tá? No tempo T, tá? No instante T. Isso nos dá aqui uma equação diferencial de primeira ordem, tá? E a equação diferencial de primeira ordem vai ser dada por x de t, para variar, né? Por x de t igual a uma função qualquer que depende da temperatura de dentro e da temperatura de fora. Da temperatura de dentro e da temperatura de fora. Ok? Agora, né, que a gente já consegue ver quais são as variáveis que são relevantes aqui, né? É hora da próxima suposição simplificadora, né? A saber que essa taxa de variação, né, depende apenas das diferenças. Depende das diferenças de temperatura, né, externa menos interna, é, e não das temperaturas por elas mesmas, né? Então, isso significa que a nossa função não é função de x e y, mas a nossa função, e aqui tem um erro, né? E aqui a gente não tá querendo ver a temperatura, a gente está falando a variação de temperatura no tempo, né? A nossa função de variação de temperatura no tempo vai depender, na verdade, da diferença entre as duas, né? Entre dentro e fora. Tá? Ou, como fora geralmente está mais quente que dentro, né? É um refrigerador, colocar y menos x, tá? Então, para alguma função f, mas aí, obviamente, não é a mesma f, né? Então, vamos mudar o f. Para alguma função fzinho aqui, tá? De uma única variável. Se a temperatura dentro do cooler é igual à temperatura fora, a gente espera uma mudança. Não, quer dizer, a gente não espera a mudança, né? Isso significa que f de zero é igual a zero, né? F de zero é igual a zero. Fzinho de zero. Então agora, para qualquer, sei lá, função, a gente pode pensar em, sei lá, o próximo passo vai ser qualquer função razoável, né? Tem uma aproximação de linha tangente e como f de zero é igual a zero, né? F de zero é igual a zero, a gente vai ter que f de z
Se ela for linear, né? É aproximadamente KZ, né? É, ok? Não sei se está claro. Mas aqui, ou seja, quando o módulo de Z é pequeno, f de z é bastante próximo de kz, tá? Então, do cálculo, né? Do cálculo, a gente sabe que k é igual a f' de z. K vai ser f' de zero, quer dizer. Mas a gente não usa, né? Isso aqui, né? Não vamos usar isso aqui. Então, quando a gente substituir a f' de y menos x por k y menos x na equação diferencial, né? Já que a gente encontrou uma relação para f, né? F de alguma coisa, né? Quando a gente substituir, né? A gente vai estar linearizando a equação. Então a gente vai obter a seguinte equação diferencial. Se a gente sabe que isso aqui é verdade, então x ponto é igual a k vezes z, que é quem? Y menos x. Né? Ok? E aí, a última coisa que a gente vai assumir, né? É, de novo, é uma modelagem, então a gente vai ter que assumir bastante coisa. Então, a última suposição é que a gente tá fazendo ao justificar essa última simplificação, né? É que só usaremos a equação quando y menos x, que for o z, for razoavelmente pequeno, né? Porque pequeno o suficiente para que a aproximação linear da reta tangente seja razoavelmente boa. Então, a gente precisa lembrar lá do cálculo de aproximação de tangente, ou aproximação linear, aproximação quadrática. Para deslocamentos pequenos, a aproximação linear é uma boa aproximação, né? Então, é por isso que a gente vai estar assumindo coisas assim, né? Para grandes diferenças de temperatura, o modelo linearizado geralmente não vai fornecer resultados realistas. E aí, a gente vai ter que mudar para alguma coisa quadrática, usar Taylor, alguma coisa do tipo. Então a gente pode aqui escrever a equação da seguinte maneira: x ponto x ponto mais kx igual a ky, tá? E isso é a lei do resfriamento de Newton, tá? Aqui a constante k, e a constante k vai ser chamada de constante de acoplamento, tá? Ela faz a medição, né, entre duas temperaturas. As duas temperaturas vai ser, tem as duas temperaturas. Vai ser grande se o isolamento for ruim, tá? E pequeno se ele for bom. Tá? Se o isolamento for perfeito, então essa constante vai ser zero, né? O fator K, à direita, ele pode parecer estranho, né? Mas mas você pode ver que ele é forçado a nós se a gente verificar, quando a gente verifica as unidades, né? O lado esquerdo é medido em graus por hora. Então, K, ele precisa ser medido em unidades de hora menos um, né? Porque se não tiver o K, a gente só vai ter o grau ali do lado, então a gente vai ver que não bate, né? Não bate a unidade, né? Então, é, é assim que a gente vai justificar esse K aí que a gente jogou ele. Ele não veio do nada, tá? E aí, né, a gente pode ver algumas características gerais do comportamento isolante dessa equação. Por exemplo, os momentos em que a temperatura interna e externa coincidem são os momentos que a temperatura interna está em um ponto crítico, né? Então, se a gente coloca que, sei lá, primeiro, quando não tem mais variação de temperatura, né? Para um isolamento perfeito, para um isolamento não perfeito, quer dizer, ou seja, K diferente de zero, é exatamente só é verdade se x de T1 for igual a y de T1. Então, se não tiver diferença entre dentro e fora, de fato, né? De fato, tem tem um isolamento.
tá? Isolamento. Mas isso aí não serve pra nada, né? Não serve pra nada o cooler, né? Então eu vou deixar agora, já que a gente tratou resolver algumas EDOs, eu vou deixar um exercício pra gente resolver, tá? É, vamos lá. E, e o nosso problema é o seguinte: a gente vai ter um governo africano está tentando elaborar uma boa política em relação à caça ao oryx. O oryx é um bichinho, ele parece um viado, ele é um bichinho, parece uma gazela, tá? Alguma coisa assim. Parece esse bichinho. É, E eles estão usando o seguinte modelo, tá? A população de oryx vai ter uma taxa de crescimento natural de K anos, tá? Então, K anos a menos um, na verdade, né? Então, eles vão crescer a cada, sei lá, K por ano, tá? É, e ele é assumido, né? A gente vai supor uma taxa de colheita, né? Ou de caça constante, tá? A, tá? A gente vai usar K para o crescimento do Oryx e A para a caça, tá? A caça ou colheita de A Oryx por ano, tá bom? Então, quais são as nossas tarefas? Primeiro, escrever um modelo para a população de Oryx. Então, escrever um modelo para a população. Escrever modelo para a população de Ai, cai no Oryx é que erra de novo. Então, Oryx. Ok? Segundo passo. Suponha A. A é a taxa de caça, né? A igual a zero, tá? É, Então, qual que é o tempo de... Como é que, como é que a gente pode chamar isso? A gente pode chamar de... Qual é o tempo de duplicação? Então, quando é que dobra em quanto tempo dobra a população de Oryx, né? Depois, encontre uma solução geral para esta equação. Ok? Pois, verifique se a solução proposta satisfaz a DO. Ok? É, Então, existe uma solução constante. Encontre-a. Ok? E aí, a maneira como a solução depende de K e A faz sentido? É uma coisa importante que a gente tem que se perguntar. Ou seja, as unidades saem certas, ela se comporta bem quando A é grande ou é pequeno, quando K é grande ou quando K é pequeno. Então, isso são questões que é importante a gente poder
colocar. Bom, e por último, né, a última coisa que a gente vai tentar fazer é faça um gráfico da solução constante. Tá? E vai ser o equilíbrio e algumas outras e comentem o que ela significa. Então, por que nesse caso dizemos que a solução constante é instável, né? Bom, ok? Então aqui também para poder ajudar a responder essa pergunta, né? Você vê que é uma pergunta complexa, ela envolve uma série de etapas, né? As perguntas estão colocadas em ordem que faz sentido, né? A ordem que se precisa se perguntar para poder responder, tá? E observe que valores iniciais menores que o equilíbrio, né? As soluções deixam de ter significado em termos de situação no mundo real e que estão modelando quando se torna negativo, né? Claro, isso é verdade para todos os valores iniciais, mas por razão um pouco diferente. Então, nesse caso, é importante prever o tempo em que os Oryx serão extintos, tá? Em quanto tempo os Oryx seriam extintos? Por exemplo, suponha que x0 é a população de Oryx no tempo t igual a zero. Então, e se ela for metade do equilíbrio, né? Quanto tempo? Essas condições iniciais, o que que é esse tempo de extinção, né? Então, aqui a sua resposta precisa depender de cá, tá? Então, aqui é essa o nosso exercício, ok? Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.